Boa noite, meus amigos. Nós já estamos ao vivo. Só esperar que o pessoal entrar um pouquinho. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Marquinhos, tinha que ser você, Marquinhos, primeiro. Meu querido, como é que você está? Tá melhorzinho? Bom estudo pra gente. E você fique à vontade para se manifestar, viu? No nosso estudo de hoje. Vamos ver quem que chega mais. A gente vai aproveitar e vai ler alguns avisos. Rafael Cartacho, boa noite, querido. Neide, tudo bom, Neide? Sim, Marquinhos. Então, vamos lá, começar, gente. Hoje, 18 de agosto. Ana Amélia, minha prima. Tudo bom, meu amor? A Lourdes Abreu também chegou. Então, vamos lá. Vou dar alguns avisos. Eduardo dos Santos também chegou. Primeiro, a gente pede que curtam, compartilhem, né, se gostarem do estudo. A gente lembra que tem as peças diárias pelo Instagram, que continuam, né, às 18 horas. Às segundas-feiras, nós temos o nosso curso introdutório, às 19h30. Às terças-feiras, o curso de magnetização, que é um curso fechado. Boa noite, Socorro Salles, São Souza do Ceal. Terças-feiras, nós temos o nosso curso de magnetização, que ele é fechado, mas dá para acompanhar pelo YouTube, as primeiras aulas. Boa noite, Aloísio. Às quartas-feiras, o Cícero está estudando um livreto chamado Viagem Espírita, né? Que fala sobre uma viagem que Kardec fez a vários lugares, né? São 50 reuniões. Então, essa reunião de quarta-feira é sobre esse livreto, começa às 19h30. Às quintas-feiras, tem o tratamento de magnetização à distância, e esse começa às 20 horas. Boa noite, Aloísio, Ednelza, tia Jane. Beijo, querida. E aos sábados tem o tratamento espiritual, que é o Evangelho, às 19h30, né? Quem quiser todo esse conteúdo do CEAL, pode procurar pelo CEAL Fortaleza no Instagram, no YouTube e no Facebook. Aquelas recomendações de sempre, né? Que se cuidem, se protejam, se puder, fiquem em casa, usem a máscara. Bem, gente, eu queria falar um pouco também sobre o nosso curso de introdução à doutrina espírita, porque chegou para a gente uma pessoa que estava com dúvida como é que se dava o nosso curso de introdução à doutrina espírita. Todo o trabalho que a gente vai fazer, tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que se questionar qual o objetivo daquilo que a gente está fazendo. O nosso curso, ele já é bem explicativo, curso de introdução à doutrina espírita, né? E agora nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Semana passada, na segunda-feira, nós estudamos o primeiro item, bem detalhado, né? E hoje nós vamos para o segundo item, que esse vai ter pano para manga. Eu espero que o pessoal pergunte bastante. A gente, em 2019, a gente fazia um curso no presencial. Boa noite, Ana Clébia. A gente fazia um curso presencial no CEAL, seguindo o roteiro do ESD. Esse roteiro do ESD, ele já vem com o texto todo prontinho pela FEB, que ele pega em várias fontes, né? Além de Kardec, ele pega várias fontes, e a gente seguia um roteirinho, a doutrina espírita, falando sobre Allan Kardec, falando sobre as 3 revelações, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Boa noite, Socorro Pinheiro. Falamos sobre o Deus, atributos da divindade, os elementos gerais do universo, espírito e matéria. Muita coisa a gente estudou e faltou muito pouco. A gente estudou as leis naturais
e faltou muito pouco para a gente concluir esse estudo do ESG. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, querida. Então, aí aconteceu a pandemia e a gente resolveu fazer... Boa noite, Cleonice. Resolveu fazer esse estudo em lives, né? Mas estudando só o Evangelho. Mas, antes disso, a gente já tinha programado de fazer, depois de completar o roteiro do ESG, a gente tinha combinado... Boa noite, Reginaldo Machado, de Recife, Pernambuco. Boa noite, Edice, querida. A gente já tinha combinado de estudar o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente fez em julho todo o preparatório, em agosto começamos com a abordagem da Eugênia Canto, estudamos o primeiro item. Boa noite, Raquel Alves. E agora nós vamos para o segundo item. Só para explicar para vocês o objetivo do nosso curso. O objetivo, como o nome do curso já diz, o curso de introdução à doutrina espírita. Então, quem busca no Facebook um curso de introdução à doutrina espírita, ou está tendo o primeiro contato com o espiritismo agora, ou já vem há muito tempo estudando a doutrina espírita, e agora pretende rever os conceitos, né? Então, esse é o nosso objetivo, de passar conceitos básicos, né, para quem está nos assistindo. É um curso mesmo, é um curso, e a gente, antes de apresentar esse curso para vocês, ao vivo, a gente faz o nosso grupo de estudo, que é às quartas-feiras, estudamos eu e os meninos, né, como eu gosto de chamar, para poder passar para vocês. Oi, Gracinha! Boa noite, querida. A gente faz o nosso grupo de estudo como se fossem professores fazendo um plano de aula, né? A nossa equipe do CEAL tem muito professor, muito pedagogo, sabe como é isso, fazer plano de aula e tudo. Então, o nosso objetivo justamente é esse, que a gente queria. Boa noite, Cícero, querido. Bom ter você aqui. Boa noite, Socorro Amorim. O nosso objetivo é justamente passar para vocês, boa noite, Antônio, passar os princípios básicos da doutrina, né? Então, quem busca esse curso é quem está tendo o primeiro contato com a doutrina ou quem está querendo rever os conceitos, né? Então, nós vamos chamar aqui os meninos para dar boa noite para vocês. Boa noite, Robson. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Audálio. Boa noite a todos. Né? Sejam todos bem-vindos, né? Essa continuação aí que a gente está dando ao estudo, né? Que todos tenham um bom proveito, que se motivem mais e mais, né? Para que a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado da doutrina e trazer esse conhecimento para a nossa realidade de vida. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Wellington. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Robson, Audálio, e a todos os amigos que nos acompanham nessa noite. Espero que a gente consiga dar o nosso recado da melhor maneira possível. Como a Rosa já falou, a gente se preparou, né, para dar, né, a vocês, né, a oportunidade de aprenderem, ou conhecerem, ou dar os primeiros passos, né, nessa doutrina, que é a doutrina espírita. Boa noite, Audálio. Boa noite, meus caros amigos, né, desse grupo de estudo. E boa noite a todos os simpatizantes da doutrina, os amigos colaboradores do CEAL, e a gente possa, nessa noite, estudarmos juntos. Somos todos estudantes. Na verdade, a gente tem que entender dessa forma, né? Uns numa série mais na frente, outros na série mais atrás, mas nós estamos estudando juntos. E aqui não estamos na condição realmente de professores, principalmente dessa filosofia tão profunda. Então, a gente está trocando experiências, né?
a gente se prepara, como você falou aí, para a gente ver o que a gente vai questionar, tendo como base os conceitos e os princípios do nosso orientador Kardec, né? Allan Kardec. Mas é claro que pelas nossas limitações é possível que, de repente, a gente não vamos torcer para isso. Mas, às vezes, pode ser que a gente não alcance o objetivo que a gente tratou, mas a gente vai, sim, com certeza, chegar ao objetivo dessa noite, se Deus quiser. Bem-vindo a todos. Boa noite. A gente vai pedir o Robson agora para fazer a nossa prece inicial, a gente começar o nosso estudo propriamente dito. É com você, Robson. Obrigado, Rosângela. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Falar para cada um de nós que nosso intuito aqui é nos aproximarmos de Deus, entendermos a cada um de nós e termos o conhecimento necessário para fazermos com que a cada dia sejamos um pouco melhores. Então, eu clamo a cada um que aqueles que desejarem fechem os seus olhos e que nós possamos nos voltar para Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, Senhor da vida. Abençoa-nos, Senhor, nessa caminhada. Dá-nos a força, a coragem, a resignação, a paciência necessária para termos a convicção de que a vida que temos nesse momento é a que melhor se encaixa nas nossas necessidades, mas que a cada dia podemos transformá-la em nome do bem, do amor, transformá-la construindo ao nosso redor um mundo mais pacífico, um mundo mais brando. Que o exemplo que possamos vir a dar possa tocar os corações daqueles que estão mais distantes de Ti. Que possamos ofertar um pouco de carinho, de amor, de paciência a todos aqueles que estão nesse momento de tanto conflito, de tanta, muitas vezes, incapacidade nossa de perceber o quão reserva cada um de nós, ó Pai, um amor, um momento de felicidade maior do que aquele que estamos hoje a viver. Por isso te pedimos humildemente que Tu possas permitir que os nossos anjos da guarda, nosso irmão maior Jesus, esteja conosco, pois Ele disse a cada um de nós, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Que Ele possa nos guiar nesse momento e tocar os nossos corações para que o amor, a paz, reine em cada um dos nossos lares. Abençoa-nos hoje e todo sempre, e assim seja. Que assim seja. Antes de passar para o texto, outra coisa que eu queria falar é assim, a gente, desde o começo, a gente está falando que está estudando a introdução do Livro dos Espíritos, né? E também falou que a gente se reúne para fazer o nosso plano de aula, né? Vamos dizer assim. E quem nos assiste, a gente pede que vocês leiam, né, com antecedência. Por exemplo, se a gente semana passada estudou o item 1, a gente divulgou que vai estudar o item 2. Então, seria interessante que vocês já estudassem o item 2 e já trouxessem as questões, e assim por diante. A próxima segunda-feira a gente vai estudar o item 3, e quem puder se reunir, montar até grupos de estudo virtuais, né, Robson? É importante dizer isso, formar grupos de estudo virtuais. E, por exemplo, a Socorro, mais o Antônio e a Graça, a Luzia. Gente, vamos montar aqui o nosso grupo de estudos, vamos estudar o terceiro item do Livro dos Espíritos. Para segunda-feira a gente levar só as dúvidas, né? É assim que acontece num curso, por exemplo, na faculdade, o professor, antes, ele disponibiliza o texto, né? E o aluno chega no dia da aula presencial só para tirar as dúvidas, né? Então, nós nos reunimos, fazemos o nosso plano de aula, a gente passa o assunto, mas as dúvidas que forem surgindo, vocês têm que colocar para a gente, e se a gente não souber responder na hora, como o Audálio falou, a gente pesquisa e dá a resposta
logo em seguida. Então, fazendo só uma breve recapitulação do item 1, ele fala sobre o neologismo que ele teve que lançar à mão, né? Porque ele estava apresentando, ele que eu falo é Kardec, estava lançando uma ciência nova. E para a ciência nova, ele precisava de novos termos, né? Ele fala sobre o espiritualismo e a diferença do espiritualismo para o espiritismo, né? Por isso que foi um texto muito curto, mas de uma importância muito grande, porque ele mostra para a gente que há uma pobreza de palavras, né, para definir cada coisa. Ou é uma pobreza de palavras, ou é a nossa interpretação, que é muito vasta, e a gente usa a mesma palavra para várias outras coisas, né? Então, a gente tem que se livrar desse preconceito das palavras que a gente já usava, né? E para poder entender o estudo propriamente dito, né? Então, agora eu vou passar o texto para o Wellington ler, disponibilizar aqui para vocês, só um minutinho, então. Pronto, Wellington. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 2. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos feixes de abóboda de toda a doutrina moral e por ser objeto de inúmeras controvérsias, à falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, disse que de um instrumento rachado que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, com os regatos e os rios, voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Você tem algum comentário para fazer, Wellington? Quando a gente quando entra nessa questão da alma, né, o estudo da alma, do significado da palavra alma,
essa é uma das grandes questões do Espiritismo, né? Que é para a gente entender realmente o significado de alma. Como já foi dito anteriormente, como a gente vê no Livro dos Espíritos, a gente tem um vocabulário tão limitado que, às vezes, uma mesma palavra apresenta vários significados. E foi o que nós vimos aí nesse trecho que foi lido, né? Que são essas duas concepções. A concepção materialista, né? Que, assim, muito sucintamente, afirma que a alma não tem existência própria. Morreu, pronto, acabou, fim. E a outra concepção, né? Já acredita que a alma é um agente universal, ou melhor, cada um carrega uma porção desse agente para o todo universal. E, consequentemente, ela perde a individualidade. Pronto. Robson? Então, só para complementar e assim, até evitar ser repetitivo, foram duas teorias, né, que o Kardec apresentou, né? Algumas pessoas acreditam uma, outras em outra. Não nos cabe aqui julgar essa forma de pensar, só que não é a forma de pensar da doutrina espírita, né? Então, agora, né, no próximo capítulo, o Allan Kardec apresenta, né, a verdadeira, não vou dizer a verdadeira, mas a forma como o espírita deve entender a alma, né? Ou pelo menos, já que não está tudo totalmente explicado nesse parágrafo, né? Começar a entender, né, o significado de alma, para que depois ele comece a se aprofundar em outros termos, né? Na realidade, a gente está agora não querendo entender o que é alma, mas simplesmente o que a gente chama de alma, né? E essa diversidade de formas de entender, né? Cada um de nós tem uma forma de enxergar a alma e cada um, né, deve ter o seu ponto de vista, e esse ponto de vista é para essa pessoa aquilo que se aproxima mais da sua realidade. Então, essa é a forma de cada um enxergar a alma, né? Mas, como espíritas e como estudantes da doutrina espírita, agora a gente vai ver a concepção, né, ou a forma como o Allan Kardec trouxe para nós, para que tenhamos um entendimento sobre o alma. Ele se preocupa em dizer como esse termo alma ele já é concebido, né? Primeiro pelos materialistas, né? Quando ele aqui, como o Robson falou, não querendo ser repetitivo, mas para deixar bem claro, esse primeiro conceito de alma que ele fala que a alma só existe até quando há existência da vida no corpo. Então, o materialista, ele pensa assim, né? E a segunda proposta é que a alma não teria individualismo. Então, e quando houvesse o desencarne ou a morte, essa alma passaria a ser parte de um grande todo. Então, como seria o panteísmo, né? É como se a gente fosse um fragmento de Deus. E até no nosso estudo, o Robson levantou a questão assim, no nosso grupo de estudo, na elaboração da alma. Se fosse assim, dessa forma, nós já seríamos, se nós seríamos parte de Deus, nós já seríamos seres perfeitos, né? Já seríamos deuses, né? Quer dizer, é uma concepção incompleta, né? Que ele não agrega a individualidade à alma, né? A alma ou ser pensante, né? Aldalho, você teria algum comentário para falar até agora? Não, Rosângela, como você fala, né, os dois meninos, meus dois colegas aí já, nesse texto que foi lido, né, nesses dois textos,
esses dois entendimentos sobre a alma, está completo, está tranquilo, né? E você agora deu Serra Macho também, ficou tranquilo. Tá, beleza. Tá jóia. O que eu queria ressaltar é só a preocupação de Kardec de definir isso tão bem explicado como no primeiro texto. Ele vem falando sobre espiritualismo, sobre espiritismo, né, sobre as novas palavras que foram criadas, e ele, para falar sobre alma, aí ele dá tipo uma introdução, ele tem aquela preocupação para que a gente entenda agora no próximo item, que é que o Wellington vai ler, como a doutrina espiritualista concebe a alma, né? Vou passar aqui o texto para o Wellington continuar lendo. Pronto, Wellington. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como o faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção mais comum, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Quando eu não vou falar muito para deixar o espaço para o Audálio. Eu acabei de fazer a leitura da visão espiritualista, né, onde afirma que a alma é um ser moral, quer dizer, já é uma definição mais, né, mas que abrange todas todas as civilizações de modo geral, né, independente de qualquer coisa, né, e depois que morre continua tendo uma certa individualidade. E, consequentemente, para nós espíritas, né, já tem uma consideração de que a alma é um ser imaterial, individual, que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Na sequência seria o Robson para falar agora. Tá. Bom, o Wellington já falou aí, né, sobre essa concepção de alma ser um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva a sua individualidade. Então, não vou me alongar nisso. Tem um outro ponto aí nesse texto do Allan Kardec, que ele fala que, independente da civilização, independente do povo, independente da localização geográfica, sempre há
em nós, né, seres humanos, o sentimento, né? Muitas vezes esse pensamento e esse sentimento ele vem das mais variadas formas, mas existe, digamos assim, uma inquietação de que nós somos, né, sobreviventes ao corpo, né, que existe uma alma, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque isso não foi ensinado, né? Como é que alguém, sei lá, teria a responsabilidade de levando esse ensinamento para cada povo? Na realidade, não foi dessa maneira. É latente em cada um de nós essa inquietação de que nós somos realmente imortais e que nós temos toda uma continuidade pós-vida, né, que a nossa individualidade é conservada, né, e assim, né, a doutrina espírita ela vem dar mais um tempero, digamos assim, nessa informação, que além de sermos indivíduos, além de sobrevivermos ao corpo, nós temos a capacidade de evoluir, tá? Então, tudo isso faz com que cada vez mais essa concepção de alma ela se amplie e a gente busque, né, esse conhecimento para poder fazer com que ele nos auxilie, né, na nossa caminhada. Justamente nessa parte que ele fala aqui, de crença instintiva não derivada de ensino, né, que a gente até comentou no nosso estudo, que os primórdios dos homens, os homens da caverna, eles sentiam, era latente nele, como o Robson falou, que eles sentiam a necessidade, né, de louvar divindades, né, porque instintivamente ele tinha consciência que existia algo maior além da matéria, né? Aí ele fala também dessa três aplicações do termo da alma, né, correspondente às três ideias distintas. E no final ele diz: por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo, mesmo quando esse não existisse, não passasse de produto de imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Quer dizer, ele ainda está preocupado no emprego da palavra alma, né? Audálio, você quer falar alguma coisa? Seria só dar uma geral aí no que nós já falamos, né, no nosso estudo, né, Rosângela? E voltando lá ao início, no começo do texto, né, desse cuidado, desse zelo do Kardec, e ele fala, né, assim, se reportando os dois termos anteriores que nós estudamos no item 1, ele começa a falar que há uma outra palavra que pode suscitar essas discussões e que a gente deveria ter esse entendimento para a gente não causar, né, em cima de uma palavra, uma discussão que não nos faça crescer. Então, essa diversidade, né, de entendimento, como a gente está estudando hoje a palavra alma, que, como ele diz assim, é a palavra que é a chave, é a base do nosso estudo, que é a alma, né, esse ser inteligente, pensante, essa individualidade que Deus criou. Então, é curioso e a atenção que ele deu. E que a gente percebe assim, a gente precisa, como o Robson colocou aí, a gente precisa perceber que, a depender da crença, da condição do nosso conhecimento, do entendimento, cada palavra, essa palavra, ela tem a sua significação, a sua importância dentro do contexto que a gente está inserido, né? Então, para, inclusive, perceber essa distinção e essa diferenciação do ser, da alma, do espírito, né? A beleza de que, como foi colocado agora nesse último parágrafo, que independentemente da região, do conhecimento, da ideia, fica compreensível para nós como é que eu diria, essa sutileza divina, essa centelha divina que está dentro de cada um de nós, que dentro da nossa compreensão existe um ser
superior, um ser, uma inteligência acima da nossa, porque algo, né, no nosso entendimento fica como que sem a gente compreender. Então, para nós que estudamos doutrina espírita, estamos estudando, e isso, na verdade, é a grande distinção. E como ele colocou aí nesse último tópico, né, vamos usar a palavra, ele até coloca assim, a palavra mais usual, o termo mais usual, né, que poderia até ter outras, mas dentro desse contexto que a gente estudou, poderia ter outras definições, mas dentro do contexto que a gente estudou, que a gente está estudando, essas três concepções, a alma seria ser esse ser imaterial, né, que sobrevive à morte. Né? Independente da matéria, é um ser que sobrevive à morte. E aí nós temos esse entendimento dentro do contexto que a gente está estudando sobre a alma. Né? Cada termo desse aí tem a sua compreensão, a sua importância, mas para nós espíritas, o que fica mais lógico é essa definição, esse conceito, esse entendimento. Certo? Tem uma questão aqui da Socorro Pinheiro, que eu vou colocar aqui. Ela pergunta assim: a vertente católica se enquadra no panteísmo ou no espiritualismo quanto ao termo alma? Eu vou dar a minha resposta, mas vocês podem complementar depois. O catolicismo, ele acredita que quando a pessoa desencarna ou morre, né, ela vai ser julgada pelos erros, né, e pelos acertos da vida, e vai para o céu ou para o inferno. Até onde eu conheça o catolicismo, acontece isso. Então, não se enquadra no panteísmo. Ele não volta, porque o panteísmo é assim: quando o homem morre, desencarna, a alma volta a fazer parte de Deus, né? Ele perde completamente a individualidade. E no catolicismo, não, ele continua com a individualidade, responde pelos seus atos, né? E vai sofrer as consequências eternamente, né? Porque não acredita na reencarnação. Alguém quer complementar essa questão da Socorro? Tá tudo bem? Aí tem um comentário aqui do Reginaldo também, que ele fala assim: cada um de nós é uma alma que existe em um corpo e sobrevive à morte do mesmo. Exatamente. Deixa eu ver esse outro aqui. A alma bem desenvolvida atinge sua perfeição entre os seres. Exatamente foi o que o Robson falou. A doutrina espírita, além de crer que a alma tem a sua individualidade, ela tem esse processo evolucionista, né, que a gente até comentou, acho que numa aula passada, que algumas doutrinas espiritualistas não se enquadram, não acreditam nessa evolução, que até a gente falou que ora nasce homem, ora nasce animal, né? Então, a doutrina espírita não, a doutrina espírita acredita, além da imortalidade da alma, acredita na sua individualidade e que há uma evolução desse espírito, né? Tem até uma frase que é muito dita pelo Cícero, que ele diz assim: um dia seremos anjos, né? Quer dizer, rumo à perfeição. Demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Está vendo a legenda que às vezes impossibilita a leitura de comentário. Ah, tá certo. Então, vamos continuar a leitura? Na ausência de um vocábulo especial para cada uma das outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio em comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com abstração da faculdade de pensar. O princípio vital
é algo distinto e independente. A palavra vitalidade não expressaria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, o efeito que se produz quando a matéria se acha em dadas circunstâncias. Segundo outros, esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, a qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. O princípio vital como é que eu posso dizer? É considerado o princípio da vida, né? Que é um atributo para todos os seres vivos. E esse princípio vital, ele reside num fluido especial, né, que a gente chama de fluido vital, que é absorvido por todos os seres durante a sua vida. Robson? Tá, só lembrando que o que nós estamos agora é só vendo o conceito das palavras, né? Tem o capítulo 4 do princípio vital, que ele vai... Eu acho que tem um microfone aberto aí. Que ele vai dar uma esmiuçada nessa questão do princípio vital, que é um outro elemento que, em alguns momentos, a gente até deixa ele um pouco de lado, mas hoje o CEAL ele tem uma vertente muito forte em relação a magnetismo, né? A aplicação do conceito do magnetismo é muito forte e o princípio vital ele precisa ser entendido por nós, né? Porque o magnetismo é exatamente a aplicação desse princípio vital. Então, mas no momento, o que o Allan Kardec está nos trazendo é um comparativo em relação àquela primeira alma que ele fala, né? Aquele primeiro conceito de alma, que ele fala que a alma é existente enquanto há vida material. Então, ele diz, se o espírita entende que realmente tem algo ali, esse algo a gente pode chamar de princípio vital, né? E aí a gente entende que realmente existe um outro elemento que é a fonte, né, da vida orgânica, né, da vida material, ou seja, ele anima, né, tanto o reino vegetal como o reino animal, né? Então, o nosso conceito agora e nossa necessidade é exatamente só ter esse conceito de que há algo, né, que realmente é um outro elemento, e esse outro elemento ele precisa estar presente para que haja a vida orgânica, né, a vida material. Acho que é isso. Como o Wellington começou a falar sobre o princípio vital. O princípio vital, ele está contido
no fluido vital. É porque são muitas palavras, é por isso que esse item 2, ele pode parecer um pouco confuso, mas ele, se você lê exatamente como Kardec coloca, ele diz, o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, né? Aí depois ele diz, o princípio vital é algo distinto e independente, em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal qual os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, né? Aí aqui também, nesse parágrafo, também eu achei interessante dizer assim, finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana, né? Que além de ter a sua individualidade, ele tem o senso moral, né? A partir do momento que ele encarna como homem, ele passa a ter esse senso moral, passa a ter suas escolhas, né? E sofrer as consequências dessas escolhas, né? Tem uma pergunta da Graça aqui que eu achei interessante. Diz assim, afinal de contas, a alma seria o espírito? Pois, pelo que eu entendi, a alma tem vários significados. É justamente esse tipo de, vamos dizer assim, de coisa que a gente quer que você pense, sabe? Então, Kardec está mostrando que existem vários significados da alma de acordo com o entendimento, por exemplo, do materialismo, a alma é uma coisa, do panteísmo, a alma é outra coisa, e do espiritualista é outro. E da doutrina espírita, né, além de ter essa individualidade, tem a evolução e o senso moral, né? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. É que mesmo adotando a terceira concepção, ainda há outra forma de entendimento. Como Kardec explica, a palavra, ela pode ter vários significados. Ele até logo no começo desse item, ele diz que seria bom se para cada coisa existisse só uma palavra, né? Mas como não é assim, existem várias interpretações, não é nem interpretação, o modo de se aplicar as palavras, né? Aí tem mais uma pergunta da Socorro que ela bota assim, ao encarnarmos, absorvemos nossos fluidos vitais de acordo com a nossa evolução moral. Ele pode ser mais ou menos grosseiro. Daí algumas simpatias fluídicas. Alguém quer falar sobre isso, Robson? Na realidade, o fluido vital, ele tem digamos assim, um fluxo, né? A gente tem o princípio vital, que é um elemento que associa, no texto do Allan Kardec, eu acho que na resposta, pergunta 62, né? Ele fala que é o elo entre o espírito e a matéria. Então, o que é o princípio vital? Essa ligação entre esses elementos, tá? O que é o fluido vital? O fluido vital, a gente não traz a bagagem do fluido vital, né, para a vida toda, né? Por exemplo, quando nós estamos no local de paz, a gente está absorvendo energias, está recebendo fluidos, né? Lógico que cada um de nós, né, pela sua natureza, ele também doa fluidos, né? Então, essa doação, ela está, de certa forma, caracterizada pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos anseios, desejos. Então,
a gente, digamos assim, quando vem, né, pelo que eu entendi aí da pergunta da Socorro, a gente não traz todos os nossos fluidos, né? Isso vem sendo, digamos assim, alterado, vem sendo trocado, vem sendo recarregado quando a gente recebe um magnetismo, quando a gente recebe um passe, tá? Então, assim, o fluido tem esse papel. Quando eu faço uma prece, nesse momento eu estou sendo, como ele fala aí, que o fluido, ele tem várias fontes, né? Então, ele está em todo o universo, porque ele faz uma variante do fluido universal, né? E aí eu posso, né, me envolver com os fluidos que são inerentes à minha característica. Tá? Então, quando Jesus falou orai e vigiai, né, ele tinha essa concepção de que quando eu sigo pelo caminho da moralidade, eu sou envolvido, né, em coisas morais, né, nos fluidos mais moralizados, que me apoiam, que me asseguram boas companhias, e aí a gente, digamos assim, trabalha para manter essa moralidade. Eu acho que, ver se eu consegui responder. Eu acho que ela fez uma confusão entre o princípio vital e o fluido vital, né? Aí, que o fluido vital, como o Robson bem explicou, ele pode ser modificado, né, de acordo com o nosso pensamento, com a nossa moral. Mas o princípio vital, que é o que anima ao corpo, como ele diz aqui, se acha em dadas, quando a matéria se acha dadas se acha em dadas circunstâncias, né? Quando está pronto, quando ele recebe esse princípio vital, que até a gente, no nosso estudo, a gente achou até assim, que tem muito a ver também com o planejamento reencarnatório, né? O nosso planejamento reencarnatório, a gente recebe, que até ele fala aqui no começo, o princípio vital, material e orgânica, qualquer que seja da fonte de onde promane, né? Princípio esse comum a todos os seres vivos. Então, quando está pronto para nascer, ele recebe esse princípio vital. O fluido vital é que ele está universalmente espalhado, né? E que a gente pode, como o Robson falou, a gente pode manipulá-lo, vamos dizer dessa forma, positivamente ou não, né? Quando a gente faz uma prece, a gente envia esses fluidos, né, para a pessoa que a gente quer. Deixa eu ver aqui mais uma outra. Tem uma pergunta da Graça que diz assim: qual a diferença entre o espírito e a alma? Aí teve uma outra pessoa que respondeu logo em seguida. A Clébia. Para o espiritismo, a alma é quando o espírito está encarnado e o espírito quando está desencarnado. Pois é, isso aí a gente vai estudar mais na frente, mas é isso que a gente quer, ó, que surgem em vocês essas dúvidas e que vocês vão formando esses grupos para justamente discutirem sobre esses assuntos, né? Aí tem uma participação da Ana Amélia também. Entendo a alma como a essência, algo ainda mais amplo que o espírito. Quem quer falar sobre esse tema, sobre essa questão? Wellington. Não, acho que tem um trecho aqui do livro O que é o Espiritismo, mas assim, só por questões didáticas, a gente também esclarece um pouco a questão da Socorro, né? Quando ele diz assim, me permitam fazer essa breve leitura, há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeira, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segunda, o corpo, envoltório material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, perispírito,
envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está gasto e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se desponja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em suma, como se deixa uma roupa velha. É o que se chama morte. Né? Aqui nesse trecho ele não separa alma ou corpo, né? Porque do nosso estudo que nós fizemos da última vez, que eu também tinha algumas certas dúvidas, eu cheguei à compreensão, né? Os colegas me ajudaram também nessa parte, e essas questões, alma ou espírito, é uma questão de localização, né? Como a Rosângela também explicou, o espírito quando é minúscula, o espírito quando a inicial minúscula, maiúscula, mas tudo isso vai depender das nossas leituras futuras, dos nossos estudos futuros, acho que vão ficar bem mais claros, bem mais consistentes, né? No momento a gente está dando aquele passo inicial, assim, mas é bom, como a Rosângela falou, que essas perguntas, elas vão sendo colocadas, que é para a gente também já ir preparando o nosso, né, material de apoio para poder ajudar nesses esclarecimentos, tanto para quem tem, para vocês que apresentam as dúvidas, como para a gente, como para mim, que é uma troca, né, uma troca de conhecimentos, a gente está aprendendo, como o Aldo falou, do mesmo jeito. Só isso. Tem uma outra questão aqui, ó. A Ana Kleber diz assim: fluido vital só existe quando estamos encarnados, né? E os seres vivos, em geral, o possuem. Exatamente. Exatamente. Como o Wellington acabou de falar, tem muita coisa que a gente vai, ao longo do estudo, que a gente vai elucidando as questões. O Aldalho quer falar? O Robson fez um sinal aí, um sinalzinho. Ah, foi? Robson. É mais a confusão do princípio vital e do fluido vital. Princípio vital, sim, quando estamos... só voltando aí, o princípio vital é o que dá a vida orgânica. Né? Se não tem esse elemento, não existe a vida orgânica. Agora, assim, ó, a gente não tem o magnetismo espiritual, né? Então, assim, o que é o magnetismo espiritual? É quando não existe a participação do magnetizador, isso aí eu acho que o Aldalho poderia falar bem melhor que eu, tá? Não existe a presença do magnetizador, né? Não existe isso é feito à distância, o Cícero, nas suas preces, ele realça isso, né? E o que é que o Espírito oferta para nós? É fluido, né? Que é fluido magnético, fluido elétrico, fluido espiritual, tá? Então, assim, como ela perguntou aí, o que tem no corpo necessita para a vida orgânica é o princípio vital. O fluido vital não é só para digamos assim, para os encarnados. Isso é porque ele tem vários nomes, né? Como a gente viu agora. Se alguém entender assim, ó, fluido vital é só aquele que faz parte ou que é concebido por alguém que tem uma vida orgânica, tudo bem, aí sim. Mas não existe esse entendimento dessa limitação, porque o fluido vital é só mais um sinônimo, né, para toda essa energia que circula ao nosso redor. Diga aí. Da Ana Klébia, né? Ó. Fluido vital só existe quando estamos encarnados, né? Ó. Fluido vital só existe quando estamos encarnados. Aí é o princípio vital, não é isso? Foi, porque que é o que dá a vida. Como você falou. O Robson acabou de... Eu disse para ele, exatamente, mas não, eu me confundi. O princípio vital só existe quando estamos encarnados.
Vegetal, animal e homem só tem vida quando tem o princípio vital, tá certo? Aí ela até coloca aqui, um princípio vital só quando encarnados, né? Exatamente. O Robson explicou muito bem. Alguém tem mais alguma observação para fazer? A gente vai voltar ao texto. Concebe-se que, com a acepção múltipla do termo alma, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode entender a alma de acordo com uma ou outras das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui, então, dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiram mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a sua existência, em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos todo engano. Nada a falar, vamos deixar o Audálio falar um pouquinho. Eu penso assim, que o tópico que você leu, Wellington, né, gente, já nos diz tudo. Ele veio só aprofundar o significado que as devidas palavras têm e o cuidado, o zelo que nós devemos ter para poder a gente não causar confusão, a gente não gerar uma discussão, né, improdutiva dentro de algo que é tão especial. Então, ele fez questão de ressaltar, dentro do conceito alma, que a gente já estudou, ele deu mais 3 possibilidades da gente entender, né? Ele colocou mais 3 tipos de alma, né, pessoal? Para que a gente fique, evite essa discussão. Como a gente vai estudar a doutrina espírita, usa uma palavra-chave, base, é a alma, que a gente possa ter essa sensibilidade, que cada um faça o seu estudo, e que nós, quando a gente se deparar aí fora
né, um conceito, a pessoa falando isso, a gente tem a sensibilidade, enquanto estudante da doutrina espírita, perceber que aquilo ali não, isso aí não está errado, não. É a concepção daquela palavra dentro daquele contexto, que a gente deve respeitar e não criar uma confusão, né? Que ele falou aí, a alma intelectual, né? A alma espírita, a gente poderia, veja bem, a delicadeza e como ele coloca para poder a gente entender. Então, esse tópico que você deu, né, Wellington, fecha a proposta do nosso estudo e que a Rosângela falou ali. Pessoal, nós não vamos sair daqui com a definição de alma e tudo entendido. Nós estamos estudando juntos e a gente vai continuar estudando para a gente compreender mais essa doutrina, essa ciência, e realmente, por se tratar de uma ciência específica, a ciência do espírito, não seria e não é fácil estudar a ciência espírita, que trata da essência, da sutileza do espírito, que somos nós. Ok, pessoal? O Reginaldo, ele diz assim, fluido vital, olha como a confusão ainda continua. Fluido vital é quando o espírito está encarnado? Não. O princípio vital é que dá vida ao espírito encarnado. O fluido vital, ele está universalmente espalhado, como diz o texto, para ser bem Kardec, né? Ele está universalmente espalhado, o fluido vital. Quando o espírito vai reencarnar ou reencarnar, ele precisa de princípio vital, né? Aí tem uma outra pergunta do Eduardo, não é essa. Então, para o espiritismo, a criação se compõe de dois princípios, o espiritual e o material. Ainda, Eduardo, ainda tem, mais na frente, vocês estão fazendo perguntas que a gente ainda vai discutir, mas eu vou responder essa daí. Para o espiritismo, nós somos compostos por três coisas. O corpo material, que precisa do princípio vital, o perispírito, que é semimaterial, e o espírito, né, que é o ser pensante e a sua individualidade. Entendeu? Deu para entender, né? Agora, o Robson, pode falar, Robson. Mas eu acho que a pergunta do Eduardo não se atém à vida material, ele fala da criação. Então, assim, existe a matéria, existe a inteligência, né? Que a inteligência é o espírito, tá? Quando nós estamos com uma vida orgânica, quando nós estamos encarnados, aí tem a composição, né, que você falou agora, mas a criação, assim, a gente não fala o espiritual. A doutrina espírita, ela diz que a criação de Deus é a criação da matéria através do fluido universal, e esse fluido universal ele sofre alterações, e essas alterações dão origem aos vários elementos, tá? Quando a gente estuda, por exemplo, tabela periódica, a gente acha que existe um elemento básico chamado hidrogênio. Na realidade, não. O hidrogênio ele é uma derivação do fluido universal. E aí, a outra criação de Deus se dá com a inteligência, que é o espírito. Certo, muito bem explicado. Então, eu que fui adiantei, né, Robson? Aí a resposta do Eduardo. Eu queria só ressaltar esse ponto aqui, que ele diz assim, poder-se-ia, assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da alma inteligente, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte, né? Que essa é a visão espírita, né? De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. A alma espírita que envolve o senso moral, né? E ao reconhecimento de si mesmo, que até foi uma dúvida que surgiu no nosso grupo de estudo,
quando ele fala aqui que os animais têm alma intelectual. É a proposta que eu falei no início do estudo. A gente tem que deixar o preconceito que a gente tem das palavras, né? Então, chegou à conclusão que o animal ele tem um princípio inteligente, né? Mas quando ele começa a ter consciência de si mesmo, consciência da divindade, que é Deus, e ter liberdade de escolhas, né? Então ele passa a ser, como Kardec diz, chamada a alma espírita. Esse estudo de hoje, eu acho que ele veio mais para confundir, né? Ficou muito confuso o princípio vital, o princípio fluido vital, a alma. Então, a gente estuda, traz as dúvidas para a próxima aula. Como eu falei, o intuito da gente é justamente que vocês estudem. Se ficou alguma dúvida com relação a esse tema do item 2, vocês podem anotar, que aí vocês passam para a gente dá a resposta. A gente não souber na hora, a gente pesquisa, né, dá a resposta. Na próxima semana, a gente vai estudar o item 3. Aí, quem se sentir à vontade, por exemplo, a Socorro conhece a Ana Clébia, que conhece a Maria Valquíria. Aí, ei, gente, vamos estudar junto, virtualmente, viu, gente? Estou dizendo para vocês se juntarem, não, porque não pode, não, olha a pandemia. E às vezes estão até em estados diferentes, né? Mas a tecnologia permite que a gente forme esses grupos de estudo virtual e é muito interessante. Então, vocês formem grupos de estudos, estudem, mesmo que seja sozinho, e tragam as dúvidas para a gente tirar aqui, tá certo? A gente deixa uma coisa para vocês pensarem. Puxa vida, a alma, então quer dizer, a alma acaba se extingue com a vida, né? Ou a alma se junta a Deus, ou a alma tem a sua individualidade, ou a alma tem uma evolução. Isso é para vocês pensarem sobre esse assunto, sobre o princípio vital. Então, o princípio vital não é que depois que a pessoa organize todos os elementos que sejam compostos um organismo, por exemplo, se um cientista, como o Frankenstein, né, juntou todos os órgãos ali, colocou e tudo, faltava o quê? O princípio vital. Lógico que no filme, o princípio vital que ele usa é uma energia, né? Energia elétrica. Mas é justamente isso. Por exemplo, se o homem conseguisse formar todo o corpo, mas faltaria esse princípio vital para animá-lo, né? O princípio vital é isso. E o fluido vital é esse fluido que está espalhado universalmente, que é conduzido e manipulado através das preces, né, de bons pensamentos, né? Fulano tem um fluido tão positivo que de longe a gente sente a bondade deles. Esse é o fluido, né? Alguém tem alguma consideração antes da prece final? Tudo ok? A Valquíria está dizendo aqui que gostou do estudo, bem esclarecedoras. É assim, como a gente está... a gente está estudando a primeira obra que Kardec fez, né? A primeira obra que ele editou. Então, são coisas bem básicas. Ele era um professor, né? Então, ele vai de forma que a gente entenda as coisas de forma bem devagar, né? Também ele faz com que a gente se questione, pesquise, né? Porque mais na frente ele vai dar um entendimento de cada coisa, né? Eu não vou dizer que a gente vai sair aqui tudo doutor espírita, porque não existe isso, né? Então, gente, eu vou só... Ninguém tem... Vocês querem se despedir do pessoal? Como é? Robson?
Vou desejar uma boa semana, uma boa noite, que todos tenhamos cuidado, atenção, né? Não se descuidar, né? Máximo de atenção, máximo de cuidado. Desejar a todos uma boa semana, que não esqueçam do estudo, que na próxima segunda cheguem com perguntas, mas, né, não batam muito na gente, não, né? Se a pergunta for difícil, manda antes, né? Tá? Para ajudar também, né? Tá bom? Boa semana a todos, pessoal. Um abraço. Inclusive, o tema que a gente vai ler do Evangelho é piedade, né? Tenham piedade da gente, né? Mas podem trazer as dúvidas, que se a gente não souber, a gente procura quem sabe mais, a gente procura na revista Espírita, a gente vai procurar saber e responder. Só lembrando o que eu falei no início da reunião, que muita gente perdeu, porque ainda não tinha entrado online. O objetivo do nosso curso é justamente isso, ter noções básicas da doutrina espírita. Então, quem busca um curso de introdução à doutrina espírita, ou está entrando em contato com a doutrina espírita agora, ou está querendo rever os conceitos, reestudar, como nós quatro, né? Estamos estudando, fazendo plano de aula, para poder passar para vocês bem mastigadinho, vírgula, porque o interesse de quem está aprendendo, é procurar justamente pesquisar, questionar. A doutrina espírita pede isso da gente, questione. Não aceite tudo que a gente fala, não. Questione, vá atrás. E a minha dica é, procure tirar essas dúvidas em Kardec, tá certo? A gente agradece e a gente agradece a todo mundo. A Ana Amélia dizendo que segunda-feira eu volto. A Lúcia dizendo que foi muito bom. A Edith também aqui, esses momentos de estudo são edificantes. A cada dia se aprende mais e nos deixa sedentos por mais conhecimento. Ótimo! Gratidão, sempre sonhos reparadores a todos. Ótimo, é isso mesmo. Então, a gente vai passar a palavra para o Edson, que ele vai ler um pequeno trecho do Evangelho, para o Audálio começar a nossa magnetização. A gente se despede do Robson. Boa semana, querido. Até quarta-feira no nosso estudo, né? E vai passar aqui a palavra para o Wellington ler um trechinho do Evangelho que fala sobre piedade. Ok, antes da leitura, eu queria agradecer por mais essa oportunidade. Foi uma semana assim, de muito aprendizado. Eu espero que a gente tenha cumprido o nosso papel da melhor maneira possível, né? Com humildade, com essa dedicação que a gente está tendo com vocês. Ok? Muito obrigado. E agora a gente vai para a leitura de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, a piedade, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade
Uma piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Saudário, você já pode começar a magnetização à distância, né? Que eu aviso, quem quiser colocar a água, né, para ser magnetizada, ou quiser fazer a magnetização por alguém, avisa essa pessoa que vai ser magnetizada agora, peça a ela para separar a água dela, né? E vamos nos reunir em prece agora. Vamos lá. Também, antes de começar a nossa prece, o nosso trabalho de magnetização, agradecer a todos, né, a participação. De repente, pedimos desculpas se nós não alcançamos o objetivo, mas aquilo que nós falamos, estamos estudando, pessoal, juntos, e a proposta está aí de perguntas, as dúvidas que ficaram, para vocês compartilharem conosco no próximo encontro, tá? Profunda gratidão a todos que participaram, a todos vocês que estão nos dando essa energia, esse fluido para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos. Agora vamos, conectados que estamos, e na certeza de que Jesus está conosco, como Ele nos ensinou, estamos reunidos por vontade de Deus, e o objetivo é passar a mensagem que acabamos de ler agora da virtude da piedade, que nós estamos com os nossos espíritos, nossos anjos todos reunidos, vamos fazer a nossa prece e rogar a espiritualidade que nos assista nesse momento especial de tratamento de magnetização. Bondoso Deus, nosso Pai de infinito amor, de misericórdia, de bondade e justiça, te agradecemos por esse encontro e gostaríamos de te pedir, em nome de Jesus, o médico de todas as almas, nosso modelo e guia, que está sempre conosco, que nesse instante, juntamente com os benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos de magnetização do André Luiz, Dr. Demer, Cura Das, Dr. Bezerra de Menezes e demais amigos espirituais que possam, nesse instante conosco, derramarem fluidos balsamizantes nestas águas, para que venham beneficiar, para que venham balsamizar todos aqueles vinculados a nós nessa atividade e também aqueles, independentemente de estar vinculados a nós, estão imantados pelo teu infinito amor ao Pai, nesse grande universo aqui estamos residindo enquanto espíritos encarnados. Que esses bálsamos possam beneficiar todos indistintamente. Rogamos, nesse instante, que todos aqueles vinculados a essa atividade possam estar sendo assistidos por seus anjos guardiães, para que possam receber esses bálsamos, possam receber essa luz e esse medicamento espiritual. Que a tua paz, ó Pai, que o teu infinito amor envolva todos. Que tenhamos todos uma noite tranquila, um sono reparador, na presença dos bons espíritos, especialmente na companhia do nosso anjo de guarda, para que ele possa nos suprir daquilo que mais necessitamos. Que as benesses da paz, da serenidade, da luz, da compaixão, da misericórdia envolva todos nós. Ponde a tua mão curadora num passe fluídico
nesse grande planeta que ora sofre as consequências dessa pandemia como uma prova regeneradora para os nossos espíritos. Obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite. Que assim seja. Tchau, tchau. Abraço forte. Vamos dar aqui o povo está falando, a Cíntia Brasileiro, gratidão pela dedicação e partilha. A Marta Lopes, que por acaso é minha mãe. Grande Irmã abraço, tia Marta. Gratidão. A Valquíria disse que vai pesquisar e fazer perguntas. É justamente isso. Olha, gente, outra coisa que eu queria deixar claro, me ajuda aqui, Aldário. A gente não tem o nosso roteiro de estudo engessado, não. Por exemplo, na próxima segunda-feira, a gente vai estudar o item 3 da introdução. Uhum. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o item 2, vocês podem fazer, já colocam no papel. E, se der tempo, a gente estuda o item 4, quer dizer, não é uma coisa engessada. A preocupação da gente é que fique tudo muito bem entendido, né? Ó, o Antônio, a Cleonice, muita gente se despedindo aqui. Maravilha, gente, muito obrigado. Neide, a tia Jane. Pois é, gente, muito, muito obrigado. E vamos estudar. Eu vou usar um termo que eu acho que o Robson ia me chamar a atenção. Mas eu sou apaixonada pela doutrina espírita. Começando a ver todos os conceitos de novo, é isso aí. Cada vez mais eu me apaixono mais pela doutrina espírita. É isso, é o convite que fica para a gente, né, para a gente estudar os princípios básicos. Hoje a gente estudou alma, princípio vital, fluido vital, né? Isso. Então, até a próxima segunda-feira. Beijos. E não vamos ter pressa. Exatamente, não vamos ter pressa, Reginaldo. Gratidão, muita gratidão. A Ana também está falando aqui. Até segunda. O Reginaldo, não deve ter pressa. Se não der nessa, terminamos na outra encarnação. Exatamente, meu filho. Exatamente. Esse é do bom, viu? Porque a pessoa, ele já compreendeu o que é o espírito imortal, né? Gente, um beijo, boa noite a todos, boa noite, saudade. Boa noite, Rosângela. Muito obrigado também. Deus te abençoe. Paz a todos. Tchau, tchau. É isso, gente. Boa noite, até segunda. A gente espera por vocês segunda-feira. E até lá.